A leitura hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de vento que soprava impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes destacadas línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo os impelia a se exprimirem. Havia então em Jerusalém judeus, homens religiosos que habitavam de todas as nações que existem sob o céu. Ouvindo este ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos assustados, que cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como é que os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e várias partes da Líbia próximas de Cirene, e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos ouvimos anunciar em nossas vidas as grandezas de Deus. O Evangelho é um trecho do famoso sermão de Jesus, antes de padecer e morrer por nós. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo vos la dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse: eu vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegrarias de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que isso suceda, para que quando acontecer, tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque tenho o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou. A vida católica consiste em buscar e servir a Deus como Ele é. Sabemos que Ele é Deus, um só, em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só. E é Ele quem criou e governa todas as coisas que existem. Entre as coisas que existem está
o ser humano, que possui uma alma espiritual semelhante à dos anjos, e um corpo parecendo os animais, intermediário, portanto, de nós e os anjos, com uma vocação semelhante à dos anjos, porque Deus nos criou para irmos para o céu. Sempre que pensamos em Deus, recordemos toda a sua essência e perfeição. Ele é um só, mas são três pessoas. Encontramos no Evangelho Jesus ensinar aos apóstolos que Ele é igual ao Pai. No entanto, no texto de hoje, ouvimos o mesmo Jesus dizer que o Pai é maior do que eu. Conhecemos aquele episódio do Evangelho em que os discípulos perguntavam a nosso Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse a São Filipe: há quanto tempo estou convosco, me perguntais pelo Pai? Quem me vê também o Pai. Sim, porque o Filho é a sabedoria eterna de Deus. E ela não vem de fora de Deus, vem do próprio Deus. É o próprio Deus. Daí também vem o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. É a Santíssima Trindade. Sempre que pensamos em Deus, pensamos na Santíssima Trindade, que é um só Deus. No Antigo Testamento aparece somente o Pai. Depois o Filho vem e nasce da Virgem Maria, funda a Igreja e deixa todos os ensinamentos necessários para a salvação. Entretanto, os apóstolos não estavam preparados para entender tudo logo. Precisavam de um socorro maior de Deus. Então, depois que nosso Senhor volta para o céu, Ele manda o Espírito Santo, que vai recordar a eles tudo o que eles ouviram de Jesus e fazê-los compreender. Manda que eles levem essa doutrina. Se Jesus e o Pai é um único Deus, por que nesse texto de hoje escutamos Jesus dizer que o Pai é mais do que eu? Como Deus é um só. Mas Jesus não é somente Deus, não é? É também homem. E como homem, ele é inferior a Deus, inferior, no caso, ao Pai.
Celebramos hoje o grande milagre da vida do Espírito Santo sobre os fiéis que estavam em Jerusalém obedecendo ao que Jesus tinha dito: não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito de Deus. E há pouco escutamos o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, preciosíssimo, que diz que estavam todos rezando por Nossa Senhora, os apóstolos e uma grande quantidade de outros seguidores de Jesus, umas 120 pessoas reunidos numa grande casa, que segundo alguns é a casa da família de São Marcos. De repente eles ouviram um vento impetuoso que invadiu casa adentro e se espalhou como se fosse uma ventania impetuosa. São várias formas de o Espírito Santo se apresentar. Uma delas é essa, como um vento forte, porque o vento tem seu lado físico, mas como ele não é visto, ele pode ser comparado ao Espírito. De repente, apareceram umas línguas, parecendo língua humana, não é? Feita de fogo, que saiu pousando sobre a cabeça de cada um deles. E todos começaram a falar maravilhas de Deus e como estavam os judeus celebrando o Pentecostes deles. 50 dias depois do aniversário da entrega dos 10 mandamentos, estava a cidade cheia de estrangeiros, judeus e simpatizantes dos judeus, vindos de vários pontos da Europa, da Ásia e da África. E se aproximaram da casa de onde procedia aquele ruído e viram que os moradores daquela casa estavam falando. Cada um ouvia que eles falavam na sua própria língua. Quem era de Roma ouvia em latim. Quem era da Grécia ouvia em grego. Da Arábia ouvia em árabe. E sabiam que todos eles era gente simples da Galiléia. Como é que agora falavam de maneira tão clara que todos entendiam? E queria, nessa primeira grande lição, que o Espírito Santo dizer aos apóstolos e aos outros discípulos ali presentes, que chegou a hora de sair pelo mundo afora, levando a doutrina de Jesus Cristo, que é a única doutrina.
E, de fato, eles se espalharam pelo mundo. Andaram pelo mundo todo. E se tem sinais de que não houve lugar onde eles não tivessem passado. Até aqui no Brasil, há tradições a partir de afirmações dos próprios índios da vida de São Tomé. Saíram pregando Jesus Cristo. Ensinando a doutrina católica pelo mundo afora. E onde a pregação se espalhou mais, houve maior quantidade de conversões. Principalmente na Europa, naquela época também, em todo o norte da África, que era terra dominada pelos romanos. Daí colocamos, inclusive, doutores da igreja que nasceram na África, no Santo Agostinho, Santo Atanásio, levando a doutrina. Foi um milagre. Falavam em línguas variadas por um milagre de Deus. Por quê? Porque nessas línguas todas a doutrina de Jesus Cristo seria espalhada pelo mundo afora. Por isso, esses milagres não são para todo dia. Milagre não é uma coisa de todo momento, mas é um reforço para a nossa fé, uma confirmação das verdades que nos confirme na fé da igreja dele. Mas o Senhor tinha vindo, tinha estabelecido a igreja, tinha deixado um chefe, foi São Pedro. Tanto assim que nesse dia mesmo, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos, que eles saíram proclamando esse louvor em todas as línguas do mundo, São Pedro se levantou e falou em nome de todos, porque ele tinha consciência que era um chefe deixado por Jesus Cristo. E aquele milagre e a pregação de São Pedro converteu um número muito grande de pessoas, inclusive intelectuais judeus, sacerdotes e gente do povo. O número de seguidores de Jesus Cristo, a partir daquele dia, se multiplicou admiravelmente. Isso não quer dizer que esse milagre tenha que se repetir por algum tempo afora. Hoje é moda falar das reuniões carismáticas, ou gente dizendo que fala guiado pelo Espírito Santo, muitas vezes pura dissipação. Eu me lembro da percepção que eu tive quando, indo à França e querendo visitar o santuário em que Jesus apareceu e botou seu coração a Santa Margarida Maria Lacoque, em Parrela Mundial,
quando ia entrando na igreja, tinha acabado uma reunião carismática dessas modernas, e sai aquela gente dissipada, tão sem espírito dentro da igreja, que me desanimou de entrar. O ambiente não era absolutamente o ambiente de Santa Margarida Maria Alacoque. Não era. Assim por aí afora. Longe de nós querer um catolicismo dessa espécie. A nossa fé deve ser fundamentada nas verdades católicas, sabendo que na medida que a gente vive essa vida santa com Deus, o Espírito Santo que foi mandado pelo Pai e pelo Filho, depois que nosso Senhor subiu ao céu, vai instruindo, vai esclarecendo a igreja toda e cada pessoa, na medida em que ela se torna fiel a Deus, fiel aos princípios católicos. Essas maravilhas que vão sendo produzidas de mudança da alma de alguém que vive em pecado e deixa o pecado, passa a viver uma vida santa, uma vida de virtude. Isso é a presença do Espírito Santo na alma. Não é esses movimentos zoadentos que ficam atribuindo ao Espírito Santo, que não tem nada com isso, absolutamente nada com isso. Hoje a igreja celebra o dia do Espírito Santo, isto é, o dia em que nós agradecemos que veio a terceira pessoa da Santíssima Trindade com a tarefa de guiar a igreja de Jesus Cristo pelo caminho reto até o último dia, quando vier o julgamento final, o encerramento da vida humana neste mundo. Então, os que tiverem sido fiéis a Deus receberão um prêmio. Os que tiverem sido infiéis receberão o castigo do inferno. É verdade que quando a pessoa morre, se ela vive com Deus, ela não fica afastada do céu. Ela é julgada, se está purificada inteiramente, ela é levada logo para o céu. Se tem ainda pequenas falhas, ela é levada até o purgatório. Mas são almas que se salvam e não vão esperar que venha o fim do mundo para essa alma gozar da felicidade de Deus. Não, de forma nenhuma. As almas que nós estimamos, gente nossa, que viveu com Deus, estão certamente com Deus, estão certamente na felicidade eterna. Depois do julgamento particular, porque quando a pessoa morre, ela é julgada por Deus. E depois de julgada, ela é conduzida por Deus. Quer para passar ainda um tempo purificador no purgatório e depois céu, quer vai direto para o céu, sem nem passar pelo purgatório, como acontece com os grandes santos que assim viveram em união perfeita com Deus.
Estamos aqui para isso. Estamos na Santa Missa para cumprir o nosso dever de católico, para recordar os princípios da fé, para fixar melhor em nossa mente e em nossos corações esses princípios, ajustar nossa vida a esses princípios para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Milhares de católicos nesses 2000 anos de história da Igreja, milhares desses católicos corresponderam de maneira muito bela, cresceram de maneira espiritual, de maneira muito perfeita, muito exata, e por isso estão com Deus no céu. Estão com Deus no céu. A quantidade de santos é muito grande, muito grande. Tanto assim que cada dia a igreja comemora muitos santos. Muitos santos. Cada dia eu me admiro um santo novo que eu não conhecia e que vai me ensinando o que é que eu devo fazer, porque eu quero me salvar também. O fundamental é amar a Deus em Jesus Cristo sobre todas as coisas. E amando, como ele diz no Evangelho de hoje, cumprir o que ele ensinou, obedecer o que ele ensinou. Deus vai guiando, Deus vai conduzindo. Ainda essa semana eu conheci um santo que eu não conhecia. São Agostinho Novello. Esse santo viveu no século XIII, XIV. No final do XIII, começo do XIV. Era um advogado extraordinariamente preparado. Nenhuma questão que ele disputava nos tribunais não saísse vencedor. Adquiriu prestígio em toda a Europa. Chegou a ser chanceler do rei Manfredo. Mas houve uma guerra contra este rei e no campo de batalha o rei morreu, ferido gravemente. E o seu chanceler, que estava com ele, também foi gravemente ferido. Chamava-se Mateus, gravemente ferido. E as pessoas foram ver, não, tá bom. A impressão de que ele estava morto. Mas ele estava consciente, embora bem ferido. E prometeu a Deus que se ficasse bom, se consagraria a Deus com o monge. Ele que era um advogado tão prestigiado. Pois ficou bom. E as pessoas que o conheciam, por meio da fama dele passava, não souberam que ele ficou bom. Uma vez curado, ele foi procurar um mosteiro.
e pediu para entrar no mosteiro sem dizer o nome verdadeiro dele, porque todos pensavam que tinha morrido. Entrou para ser apenas um servo do mosteiro. Só para fazer os trabalhos mais humildes da casa, mais baixos. Mas houve uma questão jurídica grave de uns inimigos daquele mosteiro e houve uma grande disputa jurídica. E um advogado muito ilustre defendeu aquela causa contra o mosteiro. E o que aconteceu? Aconteceu que aquele advogado escondido vivia só como um servo, um escravo em casa, um escravo consagrado, pediu ao superior, como me dá licença de eu tomar a defesa da casa. O superior ficou curioso, tá bom, dou licença. Ele então apresentou uma defesa perfeita e derrubou todas as teses do inimigo. Então o inimigo, espantado com o preparo daquele advogado que apareceu de repente, disse: ou é um anjo que apareceu aqui, o que ela acabou de falar, ou é um demônio, ou então é Mateus Termini. Mas Mateus morreu na guerra, então ele não pode ser. Mas a disputa não tinha acabado, faltava um pouco, e os dois tinham que se enfrentar. E na hora que o outro viu quem era, Mateus, você está vivo, você está aqui? E assim todos descobriram que o famoso advogado Mateus estava vivo e era um simples servo monge daquele mosteiro. Não podia ficar assim. Começaram a nomeá-lo em funções importantes. Ele acabou sendo mandado a Roma para uma análise, uma nova legislação para a ordem dele. Depois foi nomeado superior de várias regiões da ordem. Por fim, superior geral mundial da ordem. Mas ele não queria isso, ele queria ficar escondidinho, na vida miúda. 2 anos depois de superior geral, anunciou e foi morar num mosteiro pequenininho que ele, quando superior provincial, tinha construído. E lá ficou até a morte. Seu nome é religioso, Santo Agostinho Noveno. Conheci também Santa Solange. Uma menina muito bonita, família católica, que se consagrou a Deus pequenininha. Não ia se casar para ser toda de Deus. Estava com 12 anos, quando um príncipe soube dela, que era muito bonita, e muito valor, foi lá atrás dela e fez propostas a ela. Ela estava na hora sozinha, tomando conta do rebanho do pai. E ele propôs a ela as propostas dele, mas ela não aceitou, porque ela estava consagrada a Deus.
Ele então se enfureceu, pegou dela, montou no cavalo na frente dele para segurar, para raptá-la. Quando ela se viu ali naquele perigo, sem medo de nada, de morrer, se jogou do cavalo em movimento no chão, se feriu muito. Ele desceu mais furioso e cortou o pescoço dela. Pois ocorreu um milagre depois da morte. O corpo, sem pescoço, se levantou, tomou a cabeça dela e levou até a igreja, onde ela está sepultada. Se formos olhar a vida dos santos, há coisas incríveis, mas não é para fazer milagre que a gente vive na Igreja Católica. É para viver santamente. Uma vida casta, uma vida de oração, tomar cuidado com a língua, para ir para onde os santos estão. Deus pode fazer um milagre? Na nossa comunidade, desde o começo, existe um pedido a Deus, que nunca, em toda a história dela, quando ela existir, haja milagre nenhum. Nenhum. Porque nossa vocação é a fé católica. Fazer as pessoas compreenderem que é sendo verdadeiro católico que eu me salvo. Sem misturar com qualquer outra religião, porque qualquer outra é falsa. Qualquer outra é falsa. Nenhuma mistura, portanto. Nenhuma. Para isso precisamos do Espírito Santo. Invocá-lo, pedir a Ele que traga a graça de compreender a doutrina de Jesus Cristo, bem entendido, que a Igreja sempre ensinou, e ser fiéis a essa doutrina que atravessou tantos séculos sem mudança. É verdade que aparecem mudanças de vez em quando, mas essas não podem ser aceitas por nós. Nós não devemos, de forma alguma, abraçar nada diferente daquilo que sempre foi ensinado. Nada. Hoje é dia do Espírito Santo, é o último grande dia desse ciclo da redenção, que começa com a preparação da paixão de Jesus, pela Semana Santa, pela sua morte, pela ressurreição, depois vem a ascensão, depois vem o Pentecostes. Começamos na semana com o domingo da Santíssima Trindade, o período até o fim da representação do ano litúrgico, que é a terceira camada do vento. Nessa vida simples, de oração, de fé, de retidão, no modo de falar, no modo de proceder, de bondade para com o próximo, de servir aos outros, de servir verdadeiramente aos outros. É isso que temos que aprender. As grandes lições que o Espírito Santo nos traz, e na medida que a gente invocar
esse Espírito nos trará em continuar de cada vez maior.